Inglet, o que é a Semana da Imagem Pessoal? Para quem está entrando agora, começou a nos seguir nos últimos dias, a imagem pessoal é uma semana que nós estamos trabalhando a questão da imagem pessoal. E por que esse assunto é tão importante? Porque ele pode te aproximar do teu objetivo ou ele pode te afastar, dependendo de como você trata esse assunto. Então, que imagem você tem passado para as pessoas a seu respeito? Quando a pessoa olha para você, qual é a primeira impressão que ela tem? Certo? Essa e outras questões são questões que a gente vai trabalhando ao longo da nossa semana. E a gente já falou no primeiro dia sobre a questão da etiqueta. Na etiqueta eu comentei sobre como é importante o relacionamento, o comportamento, a questão da nossa da primeira impressão, aqueles 3 segundos que fazem diferença por muito tempo. Como você fala, o que você veste, esse foi o assunto do primeiro dia. No segundo dia a gente entrevistou, abrindo parêntese, o vídeo do primeiro dia já está disponível no YouTube. Então se você perdeu essa live e quer assistir, só entrar lá no YouTube, escrever Inglet Barros lá no meu canal e eu coloquei ontem. Já está disponível para você assistir. E depois dessa live a gente já vai ter o vídeo número 2, que foi o segundo dia, que foi uma entrevista com a esteticista Virgínia Gonçalves. A Virgínia falou sobre a importância de ontem, a importância da estética corporal para a questão da imagem pessoal. Ela falou sobre estética como numa ótica de autocuidado, a estética corporal como um momento, né, para parar, uma pausa para que o corpo respire, se restabeleça, além da questão da saúde e além da questão da autoestima mesmo, né, diretamente relacionado. Quando você está bem cuidado, você aparenta uma aparência melhor e consequentemente isso reflete no seu dia a dia. No nosso terceiro dia, nós entrevistamos a Degiane Palheta e nós falamos sobre que é visagista, tá? Uma excelente profissional, e nós falamos sobre o que a imagem comunica. Ela falou sobre a questão das formas, das cores, dos arquétipos, e o recado que ela deixou é que a nossa imagem comunica algo a alguém e nós somos responsáveis pelo que nós estamos comunicando, mesmo que de forma inconsciente. O que nós temos que fazer? Aprender e usar isso como ferramenta ao nosso favor. Tá? Essa foi a mensagem do nosso terceiro dia. No quarto dia, nós entrevistamos a Adriana Manzoli, que falou sobre a questão da harmonização facial e todos os assuntos relacionados à imagem pessoal. Nós aprendemos que a questão dos procedimentos estéticos, eles deixaram de ser propriamente ditos, né? Questões de, como eu posso dizer, só supérfluo e passaram a ser questões de saúde, né, também. Ou você se prevenir na questão da velhice precoce, porque com o passar do tempo, nós vamos perdendo alguns nutrientes na pele, músculos e ossos, e a gente vai repondo isso através da harmonização facial. E ela explicou sobre os procedimentos, sobre botox, sobre fio, enfim, foi muito bacana. E ontem nós falamos com o doutor Alexandre Valadares sobre a questão do sorriso, a importância do sorriso para a imagem pessoal. E a gente chegou à conclusão que sorriso abre portas, que sorriso mexe diretamente com a autoconfiança, que sorriso tem a ver com a questão da saúde também, porque a boca é uma porta de entrada, né? E assim, ou seja, nós precisamos estar confortáveis, né, com o nosso sorriso, para que tudo isso que nós estamos falando todos esses dias faça sentido para você. E hoje nós estamos aqui com a Cláudia Pinheiro, que é coach de inteligência emocional na Escola das Emoções, e eu vou colocar a Cláudia já aqui, que já pediu para participar, para entrar. Olha, gente, um monte de gente entrando. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tem gente perguntando aqui. Oi, Cláudia! Olá, tudo bem? Gratidão pelo convite, viu? Linda a tua semana. Eu que agradeço a sua disponibilidade em participar conosco. Sou tua fã, admiro muito seu trabalho e é um prazer enorme estar aqui. Olha, recíproco, hein? Somos fãs uma da outra. Estou acompanhando tudo.
Gente, a Cláudia Pinheiro, ela é coach de inteligência emocional na Escola das Emoções. Eu vou já deixar ela se apresentar melhor aqui, mas eu sempre gosto de dizer que as pessoas que estão participando da Semana da Imagem Pessoal são pessoas que eu acompanho o trabalho, ou pessoas que já fazem parte do meu meio social, ou que eu utilizo do serviço de alguma forma. E eu acho importante falar sobre isso, porque eu acho que traz a questão da credibilidade, da confiança do que a gente Uhum. está falando, que a gente está se utilizando. E a Cláudia não é diferente. A Cláudia, algumas semanas atrás, começou um grupo sobre inteligência emocional que eu estou adorando, né? Fazendo todas as atividades. Tia Muito Larissa, bem! eu não consigo fazer no dia, mas eu consigo fazer. É isso aí. As meditações são ótimas, eu consigo assistir depois também, eu tenho aprendido, inserido um pouco isso na vida, né? Enfim, Maravilha. maravilhosa. Gente. Precisam acompanhar o trabalho dela para vocês entenderem também o quanto isso é importante. Cláudia, seja bem-vinda. Se apresente um pouco aí para os nossos convidados de hoje. Ok, muito obrigada. Bom, meu nome é Cláudia Pinheiro, né? Sou coach de inteligência emocional. Inaugurei o ano passado, em junho do ano passado, a Escola das Emoções, onde nós temos um espaço totalmente voltado para a inteligência emocional. Lá nós rodamos um programa de inteligência emocional de 13 semanas, onde nós vamos aos poucos, né, lidando com todas essas questões que nos afligem e que limitam a nossa felicidade, nosso crescimento, como o tema de hoje, que é a autoestima. Através da inteligência emocional, a gente pode destravar chaves internas e conseguir, né, uma vida mais próspera, deixar florescer o que tem de bom dentro da gente. Eu acho assim que quando eu estava desenhando quais temas nós vamos trabalhar para a questão da imagem pessoal, eu vi a autoestima assim como uma relação direta. Todos os profissionais que passaram por aqui, Cláudia, falando sobre a questão da pessoal dentro da sua área, citaram a palavra autoestima. Todos, Foi, olha aí, incrível. hein? Legal. Muito. E o que que você trouxe pra gente, Cláudia? Bom, no geral, a autoestima ela está relacionada com a insegurança. Nós vivemos numa sociedade onde é nos cobrado muita coisa, né? A gente é demandado de várias formas. No segmento de vocês, talvez muito mais até, né? A imagem é sempre um cartão de visita em qualquer profissão. Só que entender o que está por detrás, porque às vezes, eu não sei se você já se deparou com alguém assim. De repente a pessoa é linda e maravilhosa, né? A aparência dela, o tom de voz, a forma que ela se comporta, mas ela não se acha. Ela se acha feia ou ela se acha incapaz. E às vezes é o contrário, né? Às vezes a pessoa nem é assim, né? Um padrão de beleza, né? Se isso existe, é aceitável, né? E ela é super alta astral, ela é despachada, ela é de bem com a vida. Então, não está relacionado, tá, com a aparência física, não, autoestima. A autoestima está relacionada com o que você tem lá dentro, como que você se enxerga, como você se enxerga. E muitas vezes a gente não tem uma palavrinha que às vezes incomoda, que é o auto-amor. E isso daí vai impactar na tua autoestima diretamente. Então é sobre isso que eu trouxe aqui para conversar com você. Aí você vai conduzindo aí, fazendo pergunta, eu vou falando. Da onde que vem, né? Isso é de dentro, é um sentimento, eu consigo trabalhar. Como que foi isso? Essa questão da autoestima. Eu faço um curso e eu tenho autoestima? Ou é alguma coisa que aconteceu comigo? Como que é esse processo? Tem várias situações. Como é que a gente desenvolve a autoestima? Uma delas é desenvolver a própria inteligência emocional. Por que isso? Porque nós vamos nos conhecer. Conhecer é o autoconhecimento mesmo, é eu conhecer como é que eu reajo com as minhas emoções, o que está lá dentro de mim, né? Eu conhecendo isso, eu começo a gerenciar as minhas emoções. Então, vamos supor que eu estou num ambiente onde eu fiquei insegura com algum aspecto. E aí eu começo a questionar minha capacidade profissional. Vou falar tentando imaginar o segmento de vocês, tá? Como cliente só, né? Que eu não entendo os bastidores em nada. Mas aí, às vezes, então, a gente está lá no cenário de trabalho, tá tudo certo, e aí o cliente fez um comentário, né? Quem contratou o serviço, que te deixou insegura. Pronto. Aí, se você não está reconhecendo as suas emoções, o que vai acontecer?
você pode explodir de raiva, você pode achar que é uma injustiça, você pode se colocar no papel de vítima. Nossa, eu fiz tudo aqui, tá tudo perfeito, e a pessoa tá reclamando. Quando a gente conhece esse lado da inteligência emocional, você gerencia, você começa a desassociar, sabe, Ingrid? Você vê que é uma situação da pessoa. Às vezes a pessoa tá nervosa, às vezes a pessoa tá ansiosa, às vezes ela tá tensa. Acaba descontando na gente, né? No prestador de serviço. E se a gente não tem esse equilíbrio interno, você imerge nisso. A autoestima, por definição, ela significa o apreço que você tem e a valorização que você tem por si mesmo. E o que é isso? Eu confio nas minhas decisões? Eu confio nos meus atos e pensamentos? Né? Então, se eu sou um profissional de... Você está lidando com o teu público de cerimonial ou não? Ou é aberto? Tá. De gente aqui, tem vários... Estamos falando da imagem pessoal pro lado profissional como pro lado pessoal. E eu acho que o pessoal aqui é até o que é mais importante no momento. Tá bom, legal. Só para me direcionar os exemplos para ficar bem melhor, né? Se eu confio, então, nas minhas decisões e nos meus atos, eu consigo me portar melhor frente ao desafio, à dificuldade, à situação daquele momento. Então, vamos imaginar aí uma discussão entre um casal. Se eu não sei o que eu estou sentindo, eu vou ficar na defensiva, vou ficar no ataque e na fuga naquele momento, entende? Se eu já percebo esse meu mundo interno, se eu já sei as minhas qualidades, os meus talentos, as minhas potencialidades, eu questiono sem atacar. Eu simplesmente converso, né? Pensei, olha, eu aceito a tua opinião, mas eu não me vejo assim. Né? Você começa a digerir a vida de relação de forma mais leve, sabe? A partir da inteligência emocional. Então, a inteligência emocional vai te ajudar a desenvolver a tua autoestima. Quando ela é baixa, muitas vezes está relacionado com a não aceitação de si próprio e com a falta de amor, né? E isso está relacionado também com o amor materno, que é a nossa primeira expressão de amor. Então, fica tudo junto e misturado. Eu acho que é esse clima chuvoso mesmo. Com certeza, já era de se esperar. Choveu, né? Mas assim, só pra gente recapitular o que a gente já falou, enquanto o pessoal vai terminando de entrar aí, a gente estava falando sobre a questão da autoestima, você comentou que tem muito mais a ver com o que tá dentro e o conhecimento que a pessoa tem de si mesma, né? Bem na hora que você falou que a questão da autoestima tem a ver com amor de mãe, alguma coisa assim. A minha mãe entrou. Aí fui fazer a piada, a conexão caiu. Poxa, eu acho que a tua mãe não gostou, então. Ela gostou sim. É muito interessante essa questão. O que é legal a gente entender, né? Porque o bom da inteligência emocional é que ela mostra o que acontece por dentro, né? Lá na parte do inconsciente. E desde a nossa gestação, aí na primeira infância, muitas memórias são gravadas. A partir do segundo mês de gestação, a gente já começa a perceber o mundo externo, começa a perceber as emoções da mãe. Então, por exemplo, a mãe é igual a gente aqui, né? Vive um monte de situações. Mãe de primeira viagem, então, tem medo de se vai conseguir ser uma boa mãe, né? Tem a insegurança de se vai conseguir dar conta daquela criança ou não. Às vezes tem problema financeiro, a família e a mãe fica preocupada. Que mais? Uma briga, uma indisposição, um cansaço. Tudo isso que envolve uma vida normal de qualquer pessoa. Quando está grávida, o neném, o feto, absorve como se fosse para ele, sabe? Esse é o da questão. O feto absorve todos os sentimentos da mãe como se fosse contra ele. Minha mãe está triste, então eu que causo tristeza da minha mãe. Através do líquido amniótico, ele percebe o tipo de emoção. Olha que loucura. Um feto... Mesmo não sendo ele o responsável, absorve como fosse, é isso? É isso, esse que é o estilo. Então, quando a gente desembarca aqui nesse mundo, a gente já vem com essa sensação de rejeição e não de se sentir amado. Por quê? Porque o feto ele não tem recurso nenhum de interpretação. Então, tudo que a mãe sente, se a mãe está com medo, se a mãe está triste, se a mãe está nervosa, se a mãe está, sei lá, com raiva, tudo é contra ele. Eu faço mal para minha mãe. Assim são as primeiras memórias gravadas. Então, a autoestima começa já daí, entende? E mesmo você sendo um filho assim muito esperado, muito amado, muito desejado, é normal você ter um dia de estresse, é normal você sentir medo, né? Não é porque a gente está grávida que não vai sentir mais essas emoções.
E aí o feto vai absorvendo. Aí outro ponto que eu queria compartilhar. A partir da primeira infância, que é até os 7 anos, tá, gente? Quem tem filho pequeno aí, redobra de cuidado isso. Toda a comunicação que você coloca no teu filho vai gravar como uma grande verdade. Então, se você fala, você não faz nada certo, você faz tudo errado, você não vai ser ninguém na vida. Essas frasezinhas, que muitas vezes a gente fala, muitas vezes assim, 99% a gente fala de boca para fora, a gente está gravando memória naquela criança. E aí, como é que a gente vem para a vida adulta? Cheia de questões para serem resolvidas, não é? Como que eu vou ser uma pessoa confiante? Não tem como eu ser. Muitas memórias foram gravadas. Aí tá, a gente vai para a escolinha. Lá na escolinha a gente briga com um coleguinha. Ou então a professora fala, né, mais para frente. Vem aqui na frente e fala o que você entendeu. Aí se algum coleguinha ri de você, aí você já é mais memória sendo gravada, entende? De que você não é capaz, de que você não faz nada certo. Aí você sente isso na barriga, recebe de informação dos adultos mais próximos da família, depois na escola, depois na adolescência. E aí, gente, a gente só vai regravando sensações. Por isso que é importante esse autoconhecimento, para vocês se limpando. Nossa, que interessante isso, porque agora que você foi comentando e eu fui passando um videozinho aqui da vida, né? De como que funciona essas memórias e de fato a gente vai só absorvendo, né? E a criança também não tem como digerir, né? E muitas vezes mesmo, tá? A gente chega aqui na vida adulta repetindo esses condicionamentos emocionais, sem você nem perceber. E aí a gente vai desenvolvendo o quê? Ansiedade, depressão algumas vezes, excesso de timidez, a insegurança ainda é mais aflorada, sensações, né, de inveja, de ciúme, de ser perfeccionista. A gente vai vestindo roupa, sabe? Para a gente poder lidar com essas questões que a gente não entende lá dentro. É por isso que é muito importante, eu vejo essa questão do autoconhecimento. Quando a gente estava conversando sobre a questão da imagem pessoal, eu até comentei com os convidados, falando que essa questão da gente conversar sobre o assunto é para ter um estímulo para acender a luzinha aqui dentro, né, da questão do autoconhecimento. Tipo, o que eu tenho transmitido com a minha imagem, como eu me vejo quando eu olho para o espelho, qual é a confiança que eu faço quando eu falo alguma coisa, como eu digo alguma coisa, né? Como eu me visto, será que eu estou passando alguma informação, né? Será que eu estou dizendo alguma coisa através dos meus gestos, através do meu olhar? E a autoestima vem só complementar tudo isso, né? É tudo isso aí junto, né? O próprio corpo da gente já fala. Você não precisa falar nada, que a tua aparência já vai emitir uma comunicação. E mais do que isso, na inteligência emocional, as emoções ressoam. Não sei se você já ouviu esse termo de contágio social. Se você chega num ambiente onde tem uma pessoa que está muito estressada, se ela está muito expressiva, essa emoção você começa a sentir. Não é tua, entende? Mas você começa a sentir a energia da emoção e você começa a ficar estressado também. Se você não se percebe, você vira uma esponja. Você só vai absorvendo o que o no meio está te dando. A pessoa mais expressiva, ela em 3 minutos, ela ressoa em você, ela projeta em você o que ela está sentindo. E você simplesmente vai espelhar. Olha o perigo disso. Você vai espelhar a emoção do outro. Se é uma coisa boa, ok, né, gente? Mas se não é. Se é insegurança, se o outro está inseguro e ela começa a ressoar em você. Isso tudo a nível energético, tá? É muito interessante, chama contágio social, que eu vou me impregnando pelo que está acontecendo naquele ambiente. Só que eu posso interromper isso também. Né? Nossa, que interessante isso. Eu vou me deixando dominar pelo que... né, na verdade, eu posso me deixar dominar pelo que está acontecendo ao meu redor, ou eu posso tomar a iniciativa de eu ser a pessoa que vai começar um novo ciclo aí, né? É isso. Sobre essa questão que você falou de a gente saber como lidar com o outro, eu também trabalho num Banco do Brasil. E lá a gente tem a questão do atendimento ao público. E uma das coisas que a gente aprende é isso. Se o cliente está muito nervoso, isso também serve para questões
durante os eventos, quando a gente está trabalhando com os eventos, a gente está trabalhando com uma expectativa muito grande do cliente, sabe? É o dia da vida dele, sabe? É o dia da vida da noiva, a mãe quer que tudo, a mãe da noiva quer que tudo saia perfeito. E aí eles vêm com uma carga emocional, uma responsabilidade tão grande que assim, caiu um guardanapo no chão, acabou o mundo, sabe? E aí, se você não tem, assim, antes de passar por essa live, eu ia dizer que era um jogo de escritura. Mas você não sabe lidar com aquilo e entende que aquilo não tem a ver com você, você sai destruída do evento, você absorve tudo, fica mal no dia seguinte, eu não sirvo pra nada, eu não sei trabalhar direito, sabe? E isso tudo a gente pode resumir no autoconhecimento, né? Porque você entender as suas emoções, você passa a entender do outro. E aí sim, então a gente falou aqui, né? Como que a inteligência emocional pode ajudar a desenvolver a autoestima. É disso que a gente está falando. Então vamos lá. Como é que eu vou ajustar a minha autoestima? Primeiro com o autoconhecimento, entendendo as minhas emoções. Aí depois eu vou educar as minhas emoções, eu vou gerenciar elas. Se eu estou muito estressada, eu não vou soltar os cachorros, como a gente fala, em ninguém. Eu vou administrar ela, tá, Cláudia? Por que você está tão estressada? O que está acontecendo? Isso procede mesmo, né? Você começa a equilibrar o teu mundo interno. Depois você vai para a tua automotivação, que você não precisa que ninguém fique te dando tapinha nas costas. Você, olha, seu trabalho foi ótimo, parabéns, eu te achei demais. A gente não precisa disso, desconstrói. É muito bom quando vem. Mas se não vier, ok, sabe? Você sabe que você deu o seu melhor, você sabe que o teu checklist foi feito lá e tudo foi feito do jeito que estava alinhado com as pessoas, né? Então você não precisa, tá? De elogio. É muito bom quando vem, mas se não vier, tá tudo bem também. Outra coisa, empatia. Eu me coloco no lugar do outro, aí eu consigo melhorar as minhas relações interpessoais. Porque aí eu já não faço para você, por exemplo, o que eu gostaria que fizesse comigo. Eu já faço ou igual ou melhor. Aí isso tudo vai ajudando a gente a fortalecer esse mundo íntimo. Nossa, adorei esse conceito, porque o conceito de empatia, ele está totalmente ligado à ética, à etiqueta, que a gente estudou no primeiro dia. Inclusive, a etiqueta no conceito atual, que não tem mais a ver só com garfo e faca, ela quer dizer pequena ética, ou seja, fazer as coisas para o outro como eu gostaria que fosse feita para mim. Aí isso vale para relacionamento, conexão, comportamento, para tudo, para tudo. Então, olha só como os conceitos de áreas totalmente distintas acabam se juntando. Eu acho isso excepcional. Eu também, caminham para a mesma direção, né? E, Cláudia, diante dessas questões todas da autoestima, assim, o fato de você dizer de eu dar nomes a isso, de fato dar nome, eu tentar descobrir o que eu tô sentindo, por exemplo, esse exemplo que você deu e da fome, sou eu em pessoa. Eu fico muito chata quando eu tô com fome. O meu marido até brinca que eu só tenho dois defeitos. Se eu estou com fome, eu estou com sono. Porque eu fico chata. Tirando essas duas situações, eu consigo rir e contornar, mas se eu tiver com fome, eu fico chata. Como é o fato? Como é que o que eu preciso fazer para descobrir o nome daquilo que eu tô falando? Respirar, ficar um pouco mais no canto, tentar descobrir de onde que veio. Como é esse exercício para eu começar a dar nome no que eu tô sentindo? É um exercício de autopercepção mesmo. Então, se você percebeu, porque você sente no corpo, viu, gente? Vamos supor, se você tá triste, você vai sentir o corpo mais pesado, os ombros geralmente caem, né? Fica aquela sensação de angústia que primeiro você sente no corpo. Então tá, por que eu tô triste? Às vezes foi o olhar de uma pessoa que te startou uma lembrança. Às vezes o tom de voz de alguém com você, uma mensagem que chega, tipo assim, você acordou super bem de manhã e durante o dia vai acontecendo coisas, né? O que eu queria que vocês observassem? Nós recebemos comunicação pelos 5 sentidos. Então, a audição, o olfato, né? A visão, o paladar e a audição. Às vezes eu escuto alguém falando alguma coisa lá, nem é comigo, mas aquilo está com uma memória. Da nossa memória, a gente só tem acesso a 5%. Então, 95%, e tem alguns teóricos que falam que é 98%, você não conhece você mesmo. 98%, 95%. Então, a gente só reconhece aí uma média de 5%. Eu aciono uma memória
aquela memória, se é uma memória alegre, eu vou ficar nesse estado. Se é uma memória de dor, eu vou acionar a tristeza, eu vou acionar o que aconteceu lá atrás. Vou dar um exemplo que foi muito interessante de uma sessão que eu fiz hoje e que a pessoa se surpreendeu. Ela teve uma lembrança de 4 anos de idade. Teve uma briga com o pai e eles falaram assim, nunca mais vou conversar com você. Aí talvez o pai, querendo educar ela, né, manteve essa promessa aí. Ficou uns dias sem falar com a filha. Ela hoje, aos talvez 35 anos, que eu não lembro quantos anos ela tem, ela se comporta da mesma forma que aquela criança de 4 anos. A gente registra a memória e você passa a se comportar daquele jeito, de forma inconsciente. Uau! Então, hoje, na vida adulta, numa situação de trabalho que ela estava vivendo, ela se deu conta que era o mesmo comportamento registrado com 4 anos de idade. Então, é muito interessante depois que você se conhece, que você se observa, que você vai atrás dos porquês, né? Tá, então, eu tô triste porque aquela voz me lembrou o dia que a minha mãe brigou comigo e eu tava tal forma. A gente grava memórias. Então, é saber os porquês. Por que eu tô triste? O que eu vou fazer com essa tristeza? O que essa tristeza tem para me ensinar? Aprenda e passa, entende? Não é negar. É entender qual que é a lição ali. Entendi. Eu não vou absorver, mas eu preciso passar por aquilo, né? E aí depois passa e continua a vida. Porque se eu ficar remoendo, aí aquilo vou, né? Não vou conseguir progredir. Outra coisa que eu acho interessante também sobre a questão do autoconhecimento é que quanto mais a gente sabe sobre os assuntos, quanto mais a gente se conhece, pelo menos eu percebo que aconteceu de certa forma isso comigo. Eu consigo ver nas minhas ações quando eu erro e eu consigo tomar uma atitude mais rápida, assim, sabe? Não é que a gente fica se exime do erro, mas putz, não deveria ter falado isso. Logo após de falar, eu já tenho ali a oportunidade de desculpa, não era isso que eu queria falar, me alterei. Eu percebo que a gente tem uma resposta mais assertiva, assim, né? Um dos maiores ganhos da inteligência emocional, do autoconhecimento, é o tempo que diminui no caos ou no estresse, né? Que é isso que você está falando. Você percebe mais rápido e você atua. Às vezes uma coisa, gente, que poderia acontecer hoje com você, que te deixaria aí uma semana, sabe, mal, uma semana remoendo aquela história, às vezes você resolve num piscar de olhos, numa hora, sabe? Você vai e resolve. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, né? Alguns de vocês conhecem alguma pessoa que guarda uma mágoa por 10 anos, por 20 anos? É muito comum isso, né? Você vai conversar com uma avó, com um pai ou com uma mãe, às vezes a pessoa guarda uma mágoa, gente, uma vida inteira. Só que o que acontece? Transforma em doença, doença física, somatização transforma em doença física. Então, as emoções é esse grande alerta. Eu costumo falar que é um semáforo, sabe? Que vai te sinalizar o que está acontecendo lá dentro. Agora, se você não olha, como é que você vai desenvolver teu autoconhecimento, né? Verdade. E tudo isso, essa questão do autoconhecimento, eu consigo trabalhar diretamente em minha autoestima, porque uma das coisas que eu comentei, em uma das lives, a gente falou sobre a questão quando eu me conheço e eu sei quais são as minhas qualidades e os meus defeitos, quando alguém vem me apontar, isso já não vai me atingir, porque eu já sei daquilo, né? Então, assim, isso também tem a ver. Aquilo não vou deixar aquilo abalar minha autoestima, porque eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, eu sei que ali eu dei o meu melhor, e aí passa batido também, não absorve. Muito, tem um nome para isso, é rotulação. É muito comum as pessoas te rotularem, nos rotularem, né? E a gente também faz isso, gente, com uma maestria fenomenal, viu? Você olha para uma pessoa, você já rotula ela. Essa tem cara de chata, essa tem cara de antipática, essa tem cara de insuportável, essa tem cara de legal. A gente vai rotulando. É um mecanismo rápido da mente. Só que a gente tem que interromper isso, porque você não conhece a pessoa, né? E quando é com a gente, o que a gente tem que fazer? Não, você raciocinar. Gente, isso não é meu, eu não sou assim. Você interrompe, sabe? Você aceita a opinião do outro, mas você não absorve para você. Se você absorve para você, aquilo vira uma grande verdade e vai só aumentando a baixa autoestima. Outra coisa que faz aumentar a baixa autoestima, que eu acho legal de falar também. Quando você só olha o que você não tem. Então, por exemplo,
eu não sou boa nisso, eu não sei fazer aquilo igual não sei quem. Eu fico só olhando as minhas deficiências. Quando eu estou só olhando as minhas deficiências, eu não reconheço meus talentos, minhas qualidades, entende? E quando eu mudo de polaridade, quando eu vou para essas qualidades, para esses talentos, o que acontece? Eu fortaleço e eu cresço em autoestima. Eu confio mais no meu potencial. E isso vai impactar diretamente relações interpessoais. Qualquer profissão, na vida pessoal, a gente está se relacionando com pessoas o tempo todo. O tempo todo. Então, se eu não me aceito, meu olhar para o outro também vai ser de não aceitação. Então, é uma dica aí importante para que a gente possa se observar, né? Principalmente em tempo de distanciamento social, né? E essa dica é de ouro aí. Porque a gente tá... Tem muita gente que tá na sua casa, nunca passou tanto tempo com a família, assim, né? Sem sair. Aí começa a enfatizar os pontos negativos, aí começa aquela briga danada. E aí a gente tem que criar o hábito, até nós, em relação a nós mesmos, né? Para valorizar os nossos pontos positivos, mas também incentivar o outro, porque a gente tem, o ser humano, de modo geral, a gente consegue olhar mais as coisas ruins do que as coisas boas, né? Aconteceu 10 coisas, aconteceu 9 coisas boas, aconteceu uma ruim, a gente só vai bater na que é ruim, né? É porque é aí que a gente foi mais treinado. Nosso cérebro só vai repetir padrão de comportamento. Tanto é que na inteligência emocional a gente chama isso de programas emocionais. Se eu vivo mais experiências negativas, né? Apesar que a gente não vive, tá? É uma ilusão isso. É porque a gente não tem um olhar para elas. A gente tem um olhar para o que você está falando. Isso não é bom, fulano não é legal. A gente só olha mais para o negativo. O negativo já foi provado, tá, gente, na neurociência, que é como um velcro, assim, ele gruda na gente, sabe? Aí você fica remoendo aquela historinha o dia todo, a manhã toda, o outro dia também. Você não quer mais pensar naquilo, aquilo volta de novo. E as emoções positivas, o que acontece? Ela é o contrário, ela simplesmente se esvai. Você olha, vive ela e deixa ela ir. Se você começa a relembrar das emoções positivas, o momento que você está brincando com teu filho, o momento de descontração, né, com o teu marido, por exemplo, você começa a reforçar esse estado. Aí sim, esse estado vai ficando mais familiarizado. Senão é o outro estado que a gente valoriza. E se isso não acontece, a gente precisa forçar para acontecer. Porque não é, né? É como você falou, é treino. É treino. O amor é treino, tá? A autoestima é treino, a alegria é treino. Por que é treino? Tudo isso pode ser aprendido, né? Eu não tô falando assim daquele amor que tem uma mãe com um filho, não é isso que eu tô falando. Mas o amor por um desconhecido parte do pressuposto do respeito, da aceitação dele de como ele é. Então a gente vai treinando os nossos comportamentos para ir mudando. E tudo que você emanar de dentro para fora, primeiro quem está sendo alimentado é quem está emanando. Então, o que significa isso? A minha autoestima naturalmente já vai ser maior. Porque eu penso em coisas boas. Entende? Eu estou conversando aqui com você e estou emanando coisas boas para você. Então, primeiro sai de dentro de mim. Então, eu vou crescendo a minha autoestima também. Essa questão da gente que tudo é treino, eu acho muito válido, porque nem sempre a gente escolhe as pessoas que a gente quer conviver, né? Principalmente no ambiente de trabalho. Você chega num local, a equipe já está formada, você vai ter que se adequar, né? Você vai ter que baixar a guarda às vezes você vai ter que se posicionar, você vai ter que aprender como cada pessoa se comporta, respeitar o espaço de cada um e vai ter que conviver. Então, quando a gente entende que isso é treino, eu acho que passa a ser menos doloroso, né? Se você for comparar assim, né? Desde quando a gente é criancinha, quando você é o primeiro filho, por exemplo, chegou o irmãozinho, naturalmente a gente já vai ter problemas de ciúme, né? Poucos são as crianças que não têm. Por quê? Porque antes você era a rainha, né, da casa, a princesa, com todas as atenções. E isso vai para a vida adulta também, gente. Vai para a vida adulta, a gente se sente ameaçada e você já começa a colocar barreiras, criar mecanismos de defesa em você, para você ser aceita e amada. Só que quando você se valida, você está se validando, você não precisa da validação do outro. Você é você, entende? Você vive o que você acredita, os seus princípios, seus valores, né? Por quê? Porque você está fazendo o que é certo, você não está ali para prejudicar ninguém.
E todo esse conjunto mental aí que vai te ajudar a manter a autoestima lá em cima. Porque, na verdade, esse mata-mata que, na verdade, esse mata-mata que a sociedade condicionou e que talvez a própria situação que a gente está vivendo hoje de coronavírus seja também um treino, viu? Para que a gente possa mudar alguns valores internos, seja um convite para olhar. Eu preciso realmente, todo mundo é meu concorrente, eu tenho que estar sendo melhor que todo mundo o tempo todo. Não, você tem que ser melhor que você mesmo. O que eu fui ontem, hoje eu sou um pouco melhor. Aí a gente começa a trabalhar essa evolução individual, né? Se eu faço isso, você faz isso, e cada amigo que está aqui com a gente está fazendo isso, nosso entorno já vai ficar melhor, concorda? Muito mais leve, né? E essa questão, eu acho o máximo, essa questão do autoconhecimento e como isso influenciar na autoestima, porque a gente também precisa achar um equilíbrio nisso, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que conheço quais são as minhas qualidades e os meus defeitos. E às vezes, por eu saber, a outra pessoa interpreta como prepotência. Uhum, que é a tal né? da rotulação, é como o outro vai te interpretar. E aí você não tem Exato. controle sobre isso. Exatamente, eu não tenho controle sobre isso, eu também, de certa forma, não preciso me deixar abalar, porque eu sei, porque eu me conheço e porque o outro acha que eu sou prepotente. Então, isso por isso eu já até passei também. Quando eu comecei a trabalhar com palestras, eu tinha vergonha de dizer o meu currículo. Eu pulava os cursos, principalmente as pós-graduações, eu falava só uma ou duas, porque eu tinha a impressão de que se eu falasse tudo, a pessoa ia me achar eu prepotente. Aí uma vez eu fui confrontada sobre isso, assim, mas Ingrid, tu se dedicou tanto, estudou tanto, pagou um preço, e agora que você tem a oportunidade de compartilhar o conhecimento, você não vai fazer porque o outro pode achar que você é prepotente, sabe? E aí eu passei a me policiar, e assim, de fato, não tem a ver comigo, né? Se eu tô falando, se eu tô dando o meu melhor, se eu acho que aquilo vai agregar valor para a vida da outra pessoa, eu preciso ponderar ali o que o outro acha de mim, se eu vou receber aquilo ou não e deixar passar, né? Uhum. Simplesmente ser, né? Ser você, simplesmente isso. Não tem problema nenhum apresentar tudo que você já conquistou, tudo que você já construiu, né? E como as outras pessoas vão receber, não está na nossa alçada, sabe? Eu costumo falar que todo esforço que você faz, do que você acredita, se está congruente com teus valores, né? Com a tua missão de vida, simplesmente flui, gente. Simplesmente. Muitas vezes essas restrições que a gente tem são de experiências que a gente viveu, sabe? Ou na infância, ou foi chamada a atenção em algum momento, sabe? Ou alguém te criticou. Alguma memória tem gravada. Se aquilo não te incomoda muito, deixa lá. Agora, tudo que incomoda a gente tem que olhar. Tem que trazer para frente, né? Eu costumo falar que são os monstros emocionais que a gente cria, igual aqueles monstros de criança quando a gente é pequeno, né? Só que eles vêm acompanhando a gente. Então, o que incomodar em você ou em mim, a gente tem que trazer para frente e olhar, para ressignificar, para entender, agora com o olhar de adulto, né? Se a memória foi gravada pelo feto e pela criança, agora com o olhar de adulto, você vai entender o que aconteceu. E aí você ressignifica. É muito interessante. E, Cláudia, assim, para a gente caminhar para o encerramento da nossa live, imagem pessoal e autoestima. Que conclusão você poderia tirar sobre a relação entre essas duas coisas? Olha, eu queria deixar aqui como uma mensagem final, né? A autoestima, lógico que você tem que fazer os ajustes que você quiser fazer. Então, por exemplo, eu estou acima do peso, né? Ou não gosto do meu dente, não gosto de alguma coisa física e dá para ajustar, vai lá e ajusta. Se não dá para ajustar, por exemplo, tem gente que tem estrutura do corpo mais larga e ela quer ser uma Barbie, não vai ser. Eu tô falando porque eu tive esse problema. Eu queria, meu quadril é largo, eu queria ficar mais magra e o médico falou assim: não tem como, tua estrutura é assim. Então, assim, se não dá para mexer, aceita. Aceita. Agora, olha para dentro, porque o que você realmente vai levar
é essa energia, sabe, gente? Eu não tô falando assim de forma aleatória, não. As emoções são energias. A partir do momento que eu me aceito como eu sou, eu passo a aceitar as outras pessoas também como ela é. A minha relação com as pessoas fica melhor, porque a minha relação comigo está melhor. Eu já estou me aceitando, já estou me amando, né? Estou reconhecendo meus erros. Quando eu erro, eu não fico ali me chicoteando, né? Eu entendo o que eu errei e aprendo e vou embora, entende? Então, eu acho que o que eu posso contribuir muito é isso, sabe? Trazer a inteligência emocional para dentro de você e viver essa inteligência emocional. Porque se a gente ficar só preso à aparência física, muito cuidado, porque todo mundo envelhece, todo mundo vai ter ruga, todo mundo vai ficar flácido. Então, não se apegue demasiadamente na aparência física. A autoestima está muito mais relacionado ao que você sente, ao que você faz. Ai, que ótimo. Eu acredito assim, que você fechou com chave de ouro. Porque é exatamente isso que eu percebo que é de fato mais importante, né? Claro que quando gosta do nosso corpo, gosta do que tá vendo, a associação ela é válida. Mas quando tá aqui dentro, né? Você começou com um exemplo muito bom antes da gente cair, né? Quantas pessoas a gente não conhece que nem são, no nosso ponto de vista, tão bonitas assim e tão, né, lindas, maravilhosas, né? Homens que se acham bonitos e que passam isso para as outras pessoas com uma vibe positiva, com alta astral, sabe? Então, assim, ou então aquela questão de quantas pessoas a gente conhece que a gente não teve uma primeira impressão boa, mas quando você começa a conversar com a pessoa, nossa, que pessoa bonita, né? Que pessoa de energia positiva, e que a gente possa ser essas pessoas, né, na vida das outras. Sim, muito bom, isso aí. Que bom. A gente não falou da campanha, né? Vai falar? Isso! Vou falar, mas se você quiser deixar o recado, fica à vontade. Achei linda a sua iniciativa. E outra coisa também, se as pessoas que participaram aqui da live, ou dessa, ou durante toda a semana aí, quiserem fazer o teste de inteligência emocional e do nível de autoestima, eu mando o link para você, tá bom? Para fazer lá. Tá bom? Pode me enviar que eu faço questão de encaminhar para todos que participaram e eu vou deixar um recado lá nos nossos stories. É muito bacana, até para a gente se conhecer e começar a nivelar, né? Como é que tá isso de verdade. Tá, Cláudia, muito obrigada por sua presença, por abrilhantar ainda mais essa semana da imagem pessoal. Todo o seu discurso aqui, toda a sua exposição foi maravilhosa, tá? E a gente vai deixar isso para quem não pôde participar gravado para mostrar, né? Para você conseguir assistir através do YouTube. E muito obrigada mais uma vez, porque foi assim sensacional. Aprendi muito. Gratidão, viu? Um beijo gigante para vocês e muita bênção para todos nós. Tchauzinho. Tchau, beijo. Gente, a gente encerrou agora mais uma live, né, com uma entrevista com a Cláudia Pinheiro, da Escola das Emoções, e foi assim, uau, né? Nós tivemos uns problemas técnicos no início da live, mas a gente iniciou a Cláudia se apresentando, ela é coach de inteligência emocional, ela tem a Escola das Emoções, então siga lá nas redes sociais, tem um trabalho muito lindo, e eu a convidei aqui para falar sobre imagem pessoal. E no nosso bate-papo, o que ficou aqui registrado? Que o autoconhecimento, ele é muito importante para a sua autoestima. Se você conhecer seus defeitos, suas qualidades, as emoções que você está sentindo, a empatia pelo outro, tudo isso você vai se desenvolvendo e fazendo com mais facilidade quando você conhece melhor a si mesmo, certo? E ela vai disponibilizar para nós um link para você fazer uma pesquisa, para você responder, para você se descobrir como que tá a sua autoestima. Se você quiser participar, é só me mandar uma mensagem no direct que eu te envio o link para você participar. E, gente, outra coisa. Se você participou dessa live, se você está assistindo a Semana da Imagem Pessoal e está gostando do conteúdo que você está recebendo, participe conosco das doações. Todo o valor arrecadado durante as lives é transformado em cestas básicas para as famílias carentes que eu e os convidados estamos ajudando, tá? Então, na próxima terça-feira encerra a nossa semana e nós vamos compartilhar com vocês quantas famílias nós conseguimos ajudar, certo? Todo o
valor arrecadado durante as lives da Semana da Imagem Pessoal serão destinados às famílias carentes. Então, hoje nós já temos 5 cestas ao total. Já estamos muito felizes porque são 5 famílias que terão aí as suas necessidades básicas atendidas. Se você gostou e deseja participar, vou deixar os dados lá nos stories, dados bancários, você faz um print e fica à vontade. English eu não posso ajudar com muito. Gente, os valores das cestas básicas que nós estamos nos programando para comprar são R$ 49,99. Então, se você pode doar R$ 5, já nos aproxima mais ainda de uma cesta básica, certo? E qualquer ajuda é muito bem-vinda. Se tiver mais alguma dúvida, me liga, me manda um direct que a gente vai conversando. Certo? Muito obrigada por sua participação, muito obrigada por sua presença aqui e até amanhã no mesmo horário. Tchauzinho!